E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Pessoal, o Bitcoin teve uma recuada forte aí durante essa madrugada, mas alguns dados aí da análise on-chain e também da análise fundamentalista mostra que muito provavelmente se a gente não tiver já chegado no fundo, a gente está muito perto dele. Então vem comigo que logo depois do evento eu vou passar isso e muito mais aqui no canal pra gente. E se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando sempre aí de pontos fundamentalistas, fazendo análise on-chain, passando em gráficos, sentimento, notícia e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Queria também convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se gosta desse conteúdo que eu produzo de forma diária, deixa o like, né? Compartilha com quem você acha que vai gostar também, porque isso ajuda demais o canal aqui a estar crescendo e tá me motivando a fazer esse conteúdo aí que a gente tanto gosta. Pessoal, vamos cortar aqui pro gráfico, falar um pouquinho de dado on-chain, porque eu estava reparando nessa métrica, que essa é a métrica do Funding Rate, né? Que é a taxa de fundos. Para quem não conhece, essa métrica ela é basicamente calculada para equalizar o preço entre o spot e o futures. Então, ou seja, o spot é o preço base, o spot é onde você está comprando o ativo de fato. Então, se você ir lá e comprar um Bitcoin por 29.500, né, que é o preço que está aqui agora, 29.500, de fato, aquele Bitcoin que você comprou, ele foi pago, né, com 29.500 dólares, ou seja, o preço dele é 29.500. Só que o futures ele é baseado em contratos, ou seja, as pessoas elas fecham contratos simulando aquele preço. No mercado futures você não está negociando o ativo de fato, né? Você está fazendo um contrato futuro para caso o preço subir, você vai meio que lastrear o ativo no preço que ele estava antes. Como a gente tem dois mercados diferentes, então o preço dos dois ele tende a variar porque tem pessoas distintas fazendo negociação com base naquele preço. Então, se tiver muito mais gente querendo vender, shortar Bitcoin no mercado futuros, por exemplo, o preço ele tende a cair mais do que do mercado spot. Vamos supor que tem um mercado tipo spot, que está todo mundo querendo comprar Bitcoin, e o mercado futuros, onde está todo mundo querendo vender Bitcoin. Sendo que o preço do Bitcoin é só um, e a base dele é o spot. Então, com isso, foi feito o Funding Rate, ou então a taxa de fundos, que ele foi feito para equiparar o preço entre o spot e o futures. Então, se tem muita gente shortando o Bitcoin, eles vão aplicar uma taxa em quem está operando vendido, em quem está vendendo Bitcoin, está com operações abertas em short, e consequentemente essa taxa tende a fazer as pessoas saírem de short, porque elas vão pagar para estar operando em short, enquanto quem está em long vai receber para estar operando em long. Então, uma taxa de equalização de mercado para equiparar o preço entre o spot e o futures. E o que a gente subentende com isso? Quando essa taxa ela está positiva, significa que as pessoas que estão em long estão pagando para quem está em short, ou seja, quem está operando comprado está pagando para quem está operando vendido. E o contrário, né, quando essa taxa está negativa, é as pessoas que estão operando vendidas estão pagando para quem está operando comprada. Obviamente, se essa taxa está negativa, significa que tem muito mais pessoas operando vendidas, né, e consequentemente o preço ele está abaixo do que ele realmente deveria estar. A gente consegue ver isso por duas formas. Primeiro é o próprio preço entre o spot e o future. Se a gente olhar aqui em cima nessa abinha, olha só. Aqui no spot o preço está em 29.540 e aqui no futures em 29.525, ou seja, está 25 dólares abaixo. Subentende-se que tem mais pessoas operando vendidas. Só que ontem saiu um dado muito interessante aqui no CryptoQuant, que é a taxa de fundos, né? A gente consegue ver que quando ela tá verdinha, significa que tem muita gente comprada. Olha só como é que lá no topo histórico a taxa estava super alta e estava indicando que o mercado estava bem esticado e que precisava corrigir. É porque estava todo mundo querendo comprar Bitcoin. E o mesmo acontece em mercados baixistas, né? Quando está todo mundo querendo vender Bitcoin, muito provavelmente a gente tem um indicativo forte de que esse mercado está começando a virar. E desde que a gente vem caindo, né? Muito provavelmente não era o fundo, por quê? Porque ainda tinham muitas pessoas querendo comprar. Olha só como que aqui tá verdinho, enquanto o Bitcoin estava lá nos 40. Chegou aqui de novo, aqui próximo aos 30 tinha gente verdinha. Só que a candle de ontem, o dia de ontem, na verdade, a gente até teve uma queda significativa. Tem muita gente que está operando vendida e a gente teve aqui uma taxa de fundos bem acima da média, né? Equivalente a 0,2%.
ou 0,02, acho que é 0,02, né? 0,02% que vai ser cobrado aí dos shortadores. Um número cujo qual a gente não via tanta gente querendo shortar Bitcoin, desde que a gente teve aquele pânico lá em dezembro que o Bitcoin ele foi dos 50 até os 42 e voltou, né? Que inclusive foi um fundo bem forte ali na época. Então, galera, a gente subentende-se que tem muitas pessoas que estão operando vendidas Bitcoin agora e, consequentemente, a gente sabe que a maioria do mercado erra. E a própria taxa que ela é imposta em cima dos vendedores é para equiparar esse preço porque está desproporcional a quantidade de pessoas que estão com contratos abertos em short, tá? Então, vamos ficar ligado nisso. É essa última barrinha aqui, olha só. Você vê que ela é bem acima da média, bem acima das outras, tanto de compradores quanto de vendedores, e que eu acho que é um ponto interessante para a gente estar ficando de olho. Outra coisa que eu queria passar com vocês é o order book. A gente tinha aquela baleia manipuladora que ela aparentemente saiu aqui do order book, né? Ela tinha lá seus tokens alocados próximo aos 32 e ela sempre estava brincando aí de colocar os seus tokens para cima e para baixo. Com a volatilidade de ontem, e muito provavelmente com a maior parte do mercado agora operando, apostando na baixa, ela não vai ter interesse em jogar o preço para baixo, porque ela não teria liquidez para estar estopando e liquidando todas as sardinhas. Então ela parou de alocar os seus tokens aqui para liquidar a galera, né? Ela tem mais interesse que o mercado suba. Isso também é um indicativo de que as instituições estão querendo que o mercado dê uma recuada após alguns meses de queda. Óbvio que se muita gente quiser vender, as instituições elas não conseguem segurar tanto, por isso que elas gostam de operar em mercado consolidado, mas a gente já consegue ver que o livro de ofertas ele está predominantemente comprador, ou seja, a gente tem muito mais tokens alocados para compra, uma vez que a gente está numa região de forte suporte, né? A gente teve duas rejeições muito fortes, que foram os 26 mil dólares há umas semanas atrás e os 28k aí na semana passada, onde a gente não conseguiu fechar abaixo dele. Isso criou uma base de preço e faz com que as pessoas de fato tendem a comprar próximo agora, né, aos 29, 28 mil dólares, consequentemente uma forte zona de suporte, fato cujo qual a gente consegue ver pelo tanto de token que tem alocado aqui até os 28. A gente tem 1.600 tokens, né? Isso dá 47 milhões de dólares até os 28k. E até os 32 a gente tem 1.500, né? Sendo que desses 1.500, a maior parte deles está alocada agora, né? Olha só, 29.600, que é a galera do FUD, que tá aí vendo o preço cair e quer vender. E principalmente lá nos 32, que é a nossa maior resistência. Então eu imagino que a gente está sim numa zona de acumulações e isso tende a fazer o preço dar uma segurada, tal como a gente vem vendo no histórico. Não tem por que as pessoas quererem vender Bitcoin próximo a um suporte. Antes de passar no Bitcoin, né, acho que passando rapidinho aqui no S&P 500 dominância, mas não teve tanta novidade dentro do que a gente falou, né? O S&P segue aqui possivelmente em uma bandeira de alta e consequentemente a maior probabilidade é que a gente veja um rompimento ascendente e, né, consolidado significa indecisão, mas caso ele assuma uma tendência de alta, a gente pode estar vendo o Bitcoin aí seguir o mesmo caminho, uma vez que tem investidores do mundo tradicional que também estão aí, do mercado tradicional, que também estão aí investindo nas criptomoedas. E nossa dominância ela vai depender muito também do preço do Bitcoin. Enquanto o Bitcoin estiver consolidado, a dominância ela vai estar meio parada. A gente vê que ela está subindo, mas subindo sem força, né? Inclusive deu uma subida muito grande, já deu uma recuada de novo. Eu imagino que ou o Bitcoin assumindo uma tendência de alta para a dominância tá dando uma caída, ou então caso o Bitcoin ele siga caindo, né, ele faça o seu topo aí nos 32 mil dólares e rompa aqui os 28 mil, a gente pode ver a dominância continuar subindo, uma vez que ele vai ficar mais forte do que as altcoins. Mas tem um cenário aqui interessante que eu queria passar para vocês, que eu comentei ontem no vídeo, que é justamente esse canal ascendente, que inclusive está sendo bem respeitado aqui a base dele agora. Galera, a gente não pode ver fechamentos abaixo dele e principalmente abaixo dos 28 mil dólares, tá? Eu acho que isso denotaria um perigo muito grande. Lembrando para vocês que ontem, né, eu até bati muito nessa tecla, eu fiz esse desenho aqui, olha só, entre esse topo e esse fundinho aqui, e a gente pode estar vendo sim a volatilidade, pumps e dumps, né, tal como a gente está vendo em períodos de consolidação. Fato que vem acontecendo sim já há quase que um mês, né, talvez até mais de um mês, desde o começo de maio até agora, o começo de junho.
E eu falei que o Bitcoin ele subiu, mas ele precisava fazer esse pivô para estar confirmando esse rompimento, para a gente estar vendo ele mais altista, tendendo a se valorizar. Assim como ele deveria romper e fazer esse pivô aqui abaixo dos 28 para estar continuando a queda. Enquanto ele se mantiver entre os 28 mil dólares e os 32 mil dólares, ele vai estar assim consolidado e não vai ter muito o que fazer. Inclusive, eu acho que essa consolidação entre os 28 e os 32 é até mais forte do que esse canal, porque esse canal ele pode muito bem estar rompendo para baixo e sendo invalidado, uma vez que o risco retorno aqui próximo aos 28k é muito favorável. Enquanto a gente se mantiver entre os 32 e os 28, não tem muito o que fazer. E o nosso sentimento vai mostrar isso aqui pra gente agora. Porque, sério, dá uma olhada nisso aqui. Quando a gente chega próximo a uma resistência, todo mundo quer shortar. Porque eles viram que operar vendido contra os 32 mil dólares é algo lucrativo. Os 32 mil dólares vem se mostrando historicamente como um ponto bom para estar buscando vendas, assim como os 28 mil dólares, né, vem se mostrando um ponto bom para estar buscando compras, né, os 28, 29 mil dólares. Consequentemente, deixa eu até aumentar esse gráfico aqui, né, a gente vê que o long short ratio ele cai quando a gente chega próximo à resistência e ele sobe quando a gente chega próximo ao suporte. Mas lembra que lá no começo do vídeo eu passei que a maior parte do mercado está operando vendido? Pois é, olha só, o long short ratio ele sobe porque os vendidos fecham posições. Olha só como é que o open interest ele cai bastante, né? E consequentemente, esse aumento na relação de compradores e vendedores é porque a gente tem vendedores saindo do mercado e não compradores querendo comprar esse suporte. Tanto que a taxa de fundos, né, o funding rate, ele tá absurdamente alto, né? Foi a maior taxa de fundos diário que a gente viu aí nos últimos meses. Na verdade, nesse ano inteiro, né? A gente não chegou a ter um nível tão alto aí. Acho que tanto para os compradores quanto para os vendedores. E a gente também teve liquidações aqui que denotam pelo menos um pouquinho de acumulação, né? Olha só o tanto de gente que foi liquidada. Eu estou utilizando aqui o CoinAlyze para estar fazendo as minhas análises de sentimento, porque a Bitfinex ela está passando uns dados meio absurdos, bem absurdos, né? Segundo a Bitfinex, foram liquidados 226 milhões de dólares aí em 5 minutos, coisa que não faz sentido nenhum. Então, aqui eu consigo filtrar as exchanges e excluir os dados aí da Bitfinex. Mas, pessoal, o nosso sentimento, por mais que ele denote que o mercado ele está mais interessado em estar subindo, as instituições e as ordens já começam também a estar mostrando isso. Nada impede que ele rompa para baixo, tá? Eu acho que a probabilidade de romper para baixo, por mais que ela exista, o próprio mercado não tem tanto interesse que isso aconteça, assim como as instituições, porque a maior parte do mercado está operando vendido. Então as instituições elas não têm interesse que o mercado caia mais porque não vão ter tantas pessoas para serem liquidadas e consequentemente para estar preenchendo a ordem delas. Então as próprias instituições têm interesse que o mercado dê pelo menos uma subida, uma corrigida depois de 9 semanas de queda que eu falei ontem para vocês, justamente porque as pessoas estão começando a apostar na baixa agora, depois de ter caído 9 semanas consecutivas, ou melhor, depois do preço estar caindo desde setembro do ano passado. Então por isso eu acho que é extremamente importante para o preço estar dando uma corrigida, estar invalidando esse canal, tá? Mas ainda assim, caso a gente siga caindo, eu acho que é oportunidade, tá? Para ser bem sincero para vocês, principalmente visando o longo prazo. Galera, considerações finais, tem umas coisas importantes aqui para falar para vocês. Que o primeiro é o fechamento do semanal, que eu comentei no vídeo de ontem. Que fechar no verde não significa nada se a gente tiver tido uma rejeição vendedora tão forte assim, ainda mais em uma candle sem volume, né? Muita gente estava soltando foguete, agora o touro vem porque a gente fechou a primeira semana em verde depois de 9 semanas consecutivas de queda. Galera, a gente teve uma candle verde com uma rejeição muito forte, com uma sombra muito forte, sem um movimento impulsivo, e agora, né, já estão ameaçando perder, na verdade a gente já perdeu a mínima dela, né? A mínima da semana passada foi 29.200. Caramba, 29.282 e agora 29.218. Então, teoricamente, a gente já perdeu a mínima da semana passada, né? E nada impede o preço de que ele siga caindo aqui e venha testar níveis mais baixos. Para mim, isso seria sim oportunidades.
E isso ainda denotaria que o preço está esticado, uma vez que ele está longe ainda da região das médias, né? Então, ainda assim, eu aguardaria um repique para ele pelo menos estar voltando aqui próximo à região das médias e testando níveis de Fibonacci, né? O 382, o 618. Essa é uma região bem importante que eu vou estar particularmente buscando algumas distribuições. Mas para isso acontecer, o que eu queria ver? Eu queria ver esse canal sendo invalidado, tá? Eu queria ver um pivô acima aqui dos 32k para a gente estar buscando aí distribuições até mais pesadas, mais confortáveis, uma vez que a tendência ainda ela é de baixa. Tá? Mas lembrando, como sempre, que enquanto a gente estiver entre os 32 mil dólares e os 28 mil dólares, o mercado ele vai estar consolidado, então a gente pode ver movimento de alta e baixa, pumps e dumps, igual a gente vem vendo aí desde o dia 26 de maio, né? Já vai fazer 2 semanas que o mercado ameaça romper, devolve tudo, tem volatilidade para cima, devolve tudo no dia seguinte, porque isso é o que acontece quando o mercado está consolidado, consequentemente tem menos pessoas operando e logo, né, menos pessoas operando é igual mais fácil de ser manipulado, tal como a gente está vendo aqui. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, né? Se não conhece o canal, se inscreve. Fala pra mim o que você achou aqui nos comentários, críticas, dúvidas, sugestões, tá tudo valendo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar também. Eu vou tentar fazer uma live hoje, eu vou ver como é que tá a minha agenda, minha noite tá um pouquinho corrida, mas eu vou ver se eu consigo fazer uma análise, uma live de análise aí, porque tem algumas altcoins que estão com uma oportunidade bem bacana. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima terça-feira e tamo junto, galera. Valeu!